Sexta-feira, última aula, a melhor aula, é isso aí. A melhor, deixo bem claro, não é porque sou eu, é porque é a última. Eu sou meio humilde, sabe que eu reconheço que a minha aula é bem meia boca. O negócio é o momento mágico, boom da cadeira apostila, ali sim. Ô galerinha, massa atrai, porém cargas elétricas pode atrair ou repelir. Newton, de maneira muito interessante, descobriu, lendo sobre as leis de Kepler, que nós revisaremos esse ano ainda, ele percebeu que massa atrai massa, ou seja, este fenômeno aqui, ó, está intimamente ligado com o fato de a Lua orbitar a Terra e de a Terra orbitar o Sol. Antigamente, na época de Newton, calma, agora deixa eu falar um pouquinho. Na época de Newton, a galera achava que o que acontecia nos céus é divino, o que acontecia na Terra é terreno e são coisas distintas. Newton desafiou essa ideia aristotélica, percebendo que se a Lua orbita a Terra e um objeto, quando é arremessado na superfície da Terra, faz essa órbita, né, bonitinho, certo? São fenômenos iguais, definidos pelas mesmas leis matemáticas. E aqui não cabe mostrar como Newton descobriu a lei de atração das massas. A força de atração é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado. Quando o Coulomb foi brincar no laboratório, com cargas elétricas, ao dobrar uma das cargas, ele percebia no estudo dele que a força dobrava. Ao triplicar uma das cargas elétricas, a força triplicava. Dobra uma carga, triplica outra? Isso. Aumenta a distância 10 vezes. 100, que 10 ao quadrado é 100. Se eu diminuo a distância 4 vezes, aumenta 16, fechou. Então, para o Coulomb criar esta fórmula, sendo que ele já havia estudado a de cima, tu concorda que é um pouco mais light do que o trabalho que o Newton fez, que é o trabalho original, digamos assim? Porém, matematicamente, vocês concordam que as fórmulas são idênticas? Teoricamente, vocês devem ter aprendido no primeiro ano e ter feito muitas contas no primeiro ano com essa aqui. Mas eu não fiz essas contas no primeiro ano. A minha escola, apesar de ser razoável, ela não chegou na lei de atração das massas. Eu só fui aprender isso mal e porcamente no meu terceirão. Acreditando que alguns de vocês talvez não tenham estudado essa fórmula adequadamente, o mínimo que me resta é fazer ao menos um exemplo dela, já que vai ser igual à lei de Coulomb. Observe que exemplo legal, antes do exemplo. Fala, meu filho, desculpa. O que é traição? O que é traição? A Terra, a Lua, os planetas, porque tudo atrai tudo. Massa atrai massa. Cada maldito átomo do universo atrai os outros malditos átomos do Eles universo. não são atraídos pelo Sol. São. Mas eles também são. Terceira lei de Newton. Eu estou te atraindo, tu me atrai. O X me atrai, eu atraio o X. E elas são módulos iguais. Por isso que a coisa não sai. Então olha só. A Terra, às vezes a menina da outra sala, como é que tu lembra disso tudo? É o mínimo, eu estou dando aula há 10 anos essa porcaria. Se não soubesse a massa do meu planeta, eu estava fodido. Tava na rua. Então, ó, massa da Terra é bem aproximado do valor verdadeiro, tá, galera? O valor verdadeiro seria 5,98 vezes 24. Eu estou colocando 6, uma aproximação bem legal, né? Por uma aula de ensino médio. Ó, a massa da Terra, 10 a 24 ali. Distância da Terra até o astronauta raquítico, a 50 quilos. Na outra sala eu fiz o astronauta de 100 quilos, um absurdo. Os astronautas são pessoas magras, medianas, mais magras. Então astronauta de 60 e poucos quilos, 70 no limite do limite. E a roupa não? Porque cada... não. Aí o astronauta nu. Ele tá morto, é só o cadáver dele. É pesado. Boa garoto, é muito pesada. E por que o astronauta não pode ter 100 quilos jamais? Porque a cada quilo que tu quer colocar no espaço, tu precisa de 4 quilos de combustível, e lançamento de foguete é uma coisa bilionária. Então tem que economizar cada maldito centavo. Beleza? Bom, a distância entre o centro da Terra e este corpo são 10 mil quilômetros. É muito além do que um astronauta orbita a Terra na prática, porque o diâmetro da Terra são 13 mil quilômetros. Quer dizer que o raio da Terra dá 6.500 quilômetros. Ou seja, essa distância da superfície até o cara, nesse meu caso, dá
1.500 quilômetros. O Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, ele estava orbitando a Terra a 120 km de altura, aqui do lado. Então este meu bonequinho está bem mais distante do que Marcos Pontes esteve da Terra. As pessoas acham que quando um astronauta vai para o espaço, ele vai lá para a puta que pariu. Não! Ele vai como se fosse daqui para Imbituba, minha cidade, 100 km daqui para Imbituba, só que sobe, 100 km, cheguei. É ali, é aqui do lado, ele é nosso vizinho. Outra, ele parece estar flutuando, não é porque a gravidade é baixa lá. Eu vou te provar com esse cálculo que a gravidade aqui perto, aqui a 100 km de altura, é quase igual à gravidade que te atrai aqui. Ele parece estar flutuando por um outro fenômeno chamado imponderabilidade. Repitam comigo, imponderabilidade. Uma palavra feia dessa, tu vai ter que começar a se acostumar hoje com ela já. Peraí, para calcular a força de atração das massas, tu pega a constante gravitacional universal, 6,67 vezes 10 na menos 11, mas calma, eu não vou usar aquilo ali, ó. Eu vou tirar assim, tá bom? 6, para ficar gostosinho de explicar. O mais correto seria 7, parabéns, garoto. Mas eu vou puxar para baixo. 6 vezes 10 na menos 11. Porque a massa é 6 também. Vai ficar mais bonitinho, né? Mas tu vai entender já. Massa da Terra, 6 vezes 10 na 24. Massa do astronauta, 50, dividido por... Só que tem 100 metros. Como é que eu passo de quilômetro para metro? Não, divide por 100. 1 quilômetro tem? 1000 metros. Então, para passar de 1 quilômetro para 1000 metros, vezes 1000. 10 na 3 é mais elegante, obrigado. Só irmão. Só joguei na fórmula, concorda comigo? Fiz nada demais, só botei na fórmula. F igual 5 vezes 6, 30 vezes 6, 180, obrigado. Não é uma conta difícil de fazer. Ah, mas tem um zero. Tudo bem para vocês? Tu viu? Eu ignoro o zero, multiplico, dá 30, 30 vezes 6, 318 mais um zero. O zero que eu esqueci, 1. E quanto é que é 10 na menos 11 com 10 na 24? 10 na 13? Tudo bem para vocês? Obrigado. Com quantos zeros aqui ao todo? 7. 10 na 7 ao quadrado. 10 na... Tu deixa eu tirar esse 10 na 13 com mais um zero com 10 na 14? Pode ser. Obrigado. Força igual. Esse astronauta que está super distante da Terra, acho que mais distante do que qualquer outro astronauta já teve, porque não acredito que tenha... realmente, eu estou seguro disso. Nunca um astronauta esteve tão distante da Terra. Se estivesse nessa situação, qual é a força com que a Terra atrai o cara? Se ele estivesse na superfície da Terra, como é que se calcula a força de atração? M vezes G, lembra disso? 50 vezes 10, 500 newtons. Ô professor, o senhor falou que a força ia ser praticamente a mesma. Esse cara está super distante. Um astronauta de verdade, ele está encostadinho na Terra. Tá, professor, então os caras vão pra Lua fazer. Eles vão fazer o que? O que eles vão fazer aqui pertinho, orbitando a Terra? Satélite? Pode ser consertar um satélite. Pode ser consertar um satélite. E o que mais que o astronauta vai fazer lá? Tem uma coisa principal que só faz sentido. Tipo, quando ele foi na Lua, ele trouxe elementos de lá para ver se a gente conseguia. Ao ir para a Lua, era para obter elementos da Lua, entender melhor como a Lua foi formada e, consequentemente, entender a origem do nosso planeta. Hoje a gente sabe. Algumas vezes, mais de 300 quilogramas de rocha lunar foram trazidos da Terra, da Lua para a Terra. Porém, eu tenho colegas, professores de geografia e de história, que não acreditam nisso. Acredito eu que eles, por dificuldade de entender a técnica complexa para chegar lá, né? A pessoa não concebe que o homem vai ter essa tecnologia. Quais são as provas que nós temos, além dos 300 quilos de rocha lunar que o homem foi à Lua? A gente tem 10 mil horas de filmagem do homem na Lua. Só o homem passou 10 mil horas na Lua? Não, é porque tinham várias câmeras filmando ao mesmo tempo, somando tudo isso. 10 mil horas de filmagem. Professor, e a bandeira? Putz, cara, vai na internet e lê os dois lados da moeda. Os babaca que diz que não foi e os estudiosos sérios que dizem que foi. Leia os dois argumentos e tome a tua decisão. Se tu lê os dois argumentos, tu que é um cara racional, vai ver que a galera que delira achando que o homem não foi na Lua, só não entende as coisas básicas da Ele vida. foi pra Marte também,
robozinho. Agora tem robozinho feito por os humanos, controlado por controle remoto aqui da NASA, que a gente está passeando pela superfície de Marte. Vai pegar tempo também, vai vir pra cá? Não vem para cá porque precisaria de um foguete ninja para poder voltar. Tem um laboratório eletrônico na maquininha, a maquininha escava, pega a terra e analisa. microscópio, analisa lá mesmo e manda por ondas eletromagnéticas os resultados das análises. Porém, não tem nada de surpresa, tudo aquilo que a gente tem achado em Marte já se sabia que tinha lá. Antes de chegar, olha como o ser humano é filho da puta para entender o mundo, certo? Se eu fosse bem ricona, mas eu não tivesse tipo estudo assim de nada e tal, e eu quisesse ir pra Lua, eu podia ir? Hoje em dia já é viável, tem muitas empresas interessadas em... Hoje por $20 mil tu pode dar uma passeadinha no espaço. Tem empresa que vai lá, te bota, tu sai, né, da órbita, tu entra em órbita rapidinho, 15 minutinhos e já cai de novo, já volta. $20 mil para dar uma olhadinha nas estrelas. Antigamente existia um avião chamado Concorde, o único avião supersônico comercial que já existiu. Esse avião, ele saía de Nova York e em 4 horas ele estava em Londres. Os aviões normais demoram 10, 12 horas. Ele fazia em 4 horas. Custava $10 mil a passagem de ida e volta, primeira classe, tomando champanhe. Aí, quando o avião estava em altura de cruzeiro, lá na PQP, tu olhava para a Terra e via a curvatura da Terra, de tão alto que era. E olhava para o céu, mesmo que fosse ao meio-dia, e tu via as estrelas. Botava a mão na janela e estava quente. Tamanho atrito com o espaço devido, né, com o ar, o pouco ar que tinha em volta do avião devido à alta velocidade. O Concorde chega a crescer 20 centímetros devido ao aumento de temperatura. Ele é praticamente um foguete. Esquenta tanto que chega a aumentar 20 centímetros de dilatação térmica. Só que depois que caiu o primeiro, como é uma operação muito cara, a galera ficou com medo de mais Concordes começarem a cair e desativaram os Concordes, que eram impulsionados por 4 motores Rolls-Royce absurdos. Porém, o Concorde, quando estava em altura de cruzeiro, ele consumia apenas 1 litro a cada 10 quilômetros, consumo de carro 1000. Porém, para chegar a esta altura, o consumo de combustível era exorbitante, por isso que ida e volta custava $10 mil, primeira classe, tomando champanhota. Então tu ia lá fechar um negócio em Londres, saía de manhã, no estado de Nova York, fechava o negócio, voltava para jantar com a família em casa. Tem que ter parada na agulha, né, cara? Vamos estudar, porque senão não vai dar pra nós. Tu falou que pra até chegar lá, cada 1 quilo é tantos litros 4 de gasolina. quilos a mais de combustível. Então, só que o que acontece? Disse que tem resultado com bastante rocha. Pra voltar também é usado bastante combustível ou não? Menos, porque pensa bem, para eu desgarrar da Lua, eu vou ter que ir contra a gravidade dela. E a aceleração da gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, a da Terra é 9,8. E a Terra, logo depois que tu largou da Lua, a Terra vai te ajudar. Outra, galera, tu não voa reto, tá? Tu não sai da Terra, mira na Lua e vai, porque a gravidade ia te atrair, tu bum, ia cair na Lua. Tu vai pela beiradinha para a gravidade dela te botar em órbita e tu fica orbitando um pouquinho para depois aterrissar na manha. Beleza? Olha como é delicado o negócio. Pessoal, tem acontecido aquele fenômeno, muitas perguntas, tá? A última para a gente poder um dia comprar o Concorde lá, a passagem do Concorde. Assim, se massa atrai massa, porque as galáxias estão se afastando. Olha só, essa é uma grande questão, nós não sabemos se as galáxias estão diminuindo o afastamento devido à atração gravitacional, ou se a atração gravitacional vai ser tamanha que faça as galáxias voltar de onde saíram. Essa é uma questão que todos os astrônomos tentam responder hoje. Alguns dizem que o afastamento está cada vez maior, outros dizem que não, que a gravidade vai acabar vencendo e travando esse afastamento. O problema é que para fazer esse cálculo, eu preciso saber a massa do universo, e esse dado nós não temos com precisão ainda. Então nós não sabemos se a atração gravitacional vai vencer a expansão do Big Bang, ou se a expansão vai vencer e uma hora os corpos estarão tão distantes que nós não veremos mais o céu estrelado. Olha que interessante, né? Essa é uma incógnita da astrofísica atual. Muito boa a tua pergunta, parabéns. Galerinha, voltando aqui. Qual seria a atração se o cara estivesse na superfície? 500. Ele estando a 3.500 quilômetros de distância da superfície, ou seja, 10 mil quilômetros do centro da Terra. Mas ele é ou não é atraído? É. O astronauta fica tão distante? Não. Via de regra, o astronauta está aqui pertinho, fazendo experimentos. A tua pergunta é essa. O objetivo de botar um astronauta e gastar bilhões para botar um filho da mãe lá, é ver como é que o corpo humano reage com menor gravidade. Por quê?
Porque a única escapatória para a raça humana é vazar para a periferia. Lembra que o sol está se expandindo? E sem contar falta de água, que uma hora vai dar merda. Água até que talvez não, né? Mas falta de recursos minerais, falta de um monte de coisa, falta de espaço. Ou, né, guerra nuclear, vai que dois malucos acreditam em Deus, um quer matar o outro, em nome de Deus, não, meu Deus é melhor, o teu é melhor, vamos se matar. Né? Para poder fugir de toda essa encrenca, a única escapatória é aprender a colonizar Marte. Fazer uma basezinha na Lua para chegar em Marte. Mas ele só vai ter dinheiro para pagar a passagem. Pois então, mas a raça humana toda ser salva vai ser difícil. É possível que a gente consiga só algumas cepas de nós, só uns pedacinhos, né? Essa é uma coisa que a ciência realmente ainda não resolveu. Eu acho que se um dia acontecer algum desastre e nós conseguirmos ir para outro lugar, não vai ser todo mundo. Sim, mas é que eu penso assim, eles falam assim, os importantes, só que lá o que eles vão ser importantes lá? Mas a vida é cruel mesmo, a vida é cruel, é isso aí. Ô galerinha, resumindo, aqueles filminhos de ficção científica não são tão ficção assim. E a única chance que a raça humana tem de prosperar é um investimento nessa área. Agora deu, tá, cara? Desculpa, tá, querida? É muito legal, mas é porque tem que aprender física pro vestibular. Não vou te cobrar isso no vestibular, beleza? Se contenham, eu adoro essas perguntas, tá bom? Eu por mim ficava falando só disso, mas a gente tem que ir muito além. Galera, uma pergunta muito mais importante que fizeram na outra turma que eu quero dividir com vocês é essa. Professor, eu não entendi essa história, o cara está na nave orbitando a Terra, tu falou que ele está flutuando, não é por ausência de gravidade. Exatamente. Aí um amigo pergunta assim, então, como é que é essa história, como é que bota um foguete em órbita? Como é que bota um cara desse em órbita? Eu fiz assim para tentar explicar para ele, ó. Isso é uma coisa que nenhum professor meu fez. Um dia eu percebi isso sozinho, o Newton deve ter percebido isso. Não, gente, eu não estou dizendo, cara, pelo amor de Deus, eu acabei de falar que eu sou um bosta, que eu sou um merdinha de um professor. Como é que tu acha que a minha fala estava dizendo que eu sou foda? Eu sou um merdinha, eu sou um guri pequeno, eu estou aprendendo física, eu estou na 5ª fase de física. Eu quero te dizer que o Newton, para sacar que massa, ele enxergou isso que tu também vai enxergar agora, porque é óbvio. Que legal. Oh, que legal, cara, ela só fez essa curvinha, né? Eu vou aumentar a velocidade de lançamento. Oh, a curva fez assim, ó. Tu viu como aumentou a curva? Agora seja criativo. Imagina que não tem prédio, que está liso, o horizonte está na nossa frente, e eu vou arremessar com tanta força que a curvatura vai pelo menos se igualar com a curvatura da Terra. Aí como é que a porcaria vai bater no chão de novo? Não vai bater no chão. Não vai bater no chão porque ele vai fazer a curva junto com a Terra. Entrou em... Porra! Tu acredita que entrar em órbita é isso, cara? Aqui, ó. Ah, ele não entrou em órbita, bateu no chão. Putz. Quase. Agora foi quase. E se tu fizer com bastante força, a curvatura é tão grande que a Terra começa a acabar e não cai mais. Orbitar é cair infinitamente em volta da Terra. E é isso que gera a imponderabilidade. O Marcos Pontes, astronauta brasileiro, junto com sua nave, caíam juntos. E aí ele tem a sensação de estar flutuando dentro da nave. Assim como um elevador que é jogado com uma pessoa dentro. A pessoa começa a flutuar dentro do elevador. Não é que ela está em órbita, ela está caindo. Quem é que já viu Apolo 13? Não é o Apolo 18 idiota, Apolo 13. Cara, vejam, é com o Tom Hanks, é um puta de um filme gravado em HD, embora já tenha mais de 2 décadas. Como é que o Tom Hanks aparece flutuando lá numa nave aparentemente espacial? Será que é computador? Não. Tu pega um avião, bota todo o set de filmagem dentro do avião, um avião especial. Esse avião vai lá na PQP, a altas alturas, e faz assim, ó. Na hora que o avião está caindo, a galera dentro do avião tem a sensação de falta de gravidade. Respira. Senão eu morrer. Aí, olha só. O pior... Está participando? Vocês estão participando? É melhor ela rir da cara de vocês, meu querido. Mas tudo bem. Agora, olha só. Avião caindo. Aí não pode ficar caindo muito tempo, né? Senão morre, né? É isso aí. Aí, das 30 segundos, a velocidade começa a ficar muito alta, fica perigoso continuar. Aí tu tem que ir... Aí tu volta a subir um montão. Vamos gravar mais esse take. Tom Hanks, não erra de novo, porra. Aí tu libera.
faz a filmagem sem gravidade, sacou? Take, 30 segundos por vez. E tu faz aquele filme, aquela obra de arte maravilhosa, baseado todo em fatos reais, do Apollo 13 que tentou ir pra Lua, deu pau num sistema lá não conseguiram voltar os caras. Toda a galera da NASA fazendo cálculo na mão, na época que os computadores eram lerdos. Os gênios todos lá construíram um tubo de filtro de gás carbônico na nave, que estava acabando oxigênio, com silver tape, com umas brincas, né? Uma loucura. Fita adesiva, né? Fita adesiva, que é uma invenção da NASA, galera, vocês não lembram, né? Que a fita adesiva é uma invenção da NASA, que hoje faz parte da nossa vida, certo? O estudo de patinha e lagartixa é que resultou nessas fitas. Vale a pena para quem quer conhecer o que é a tecnologia envolvida numa ida à Lua. Vale muito a pena. Qual é o nome do filme? Uma puta aula de física que tu vai assistir lá. Sim. Tem que jogar Uma certa. Sim. Claro. Ó, um outro fenômeno bem diferente. Hoje em dia tu tem casamento sem gravidade. Valeu. Isso, é um pouco mais caro que os 20 mil dólares que eu falei. Outra coisa que a garota falou que é muito interessante é o seguinte: jogou uma pedrinha, com a criança que nunca fez isso, né? Ou não tentou pelo menos, joga uma pedrinha chatinha e ela sai dentro do peixinho. Ótimo. Dá até pra conectar com o lançamento de foguete, se tu quiser. Por que o foguete sobe? Porque ele empurra. Porque ele joga gás para trás. E ele não empurra o ar, porque quando ele está fora da atmosfera não tem mais ar para empurrar. Então ele tem que ter coisa dentro dele, massa, para ele arremessar para o sentido oposto. Certo? Assim como se eu estiver segurando uma pedra pesadora em cima do skate, se eu jogo a pedra para lá, o skate vai começar a andar para cá. Esse é o princípio do funcionamento do foguete. É a mesma coisa a pedrinha quicando na água, por incrível que pareça. Ela vai querer descer, só que ela bate na água e empurra a água para baixo, a água empurra ela para cima, ela vence um pouquinho a gravidade, daqui a pouco a gravidade ganha de novo, ela bate na água, empurra a água para baixo, a água espirra para o lado, lembra? E ela sobe, ou seja, para que um objeto consiga ir para um lado, ele tem que fazer força em alguma coisa, né? No sentido oposto. Isso tem a ver com a conservação da quantidade de movimento que nós estudaremos futuramente, certo? Galerinha, eu fiz o da lei de atração das... Faz, por favor, eu sou a tua mão aqui, ó. Faz a atração ou repulsão entre carga elétrica, quero ver. Vou fornecer um K para vocês, para ninguém reclamar, lógico. Como é que fica a fórmula? Deixa eu ver. F é igual 9 vezes 10 na 9, valor fornecido. Módulo de 4 vezes 10 vezes 5, como é positivo, não preciso me preocupar. 5. Como é positivo, não preciso me preocupar. Parabéns para quem lembrou do módulo. dividido por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, que vai dar 9. 9 dividido por 9. Corta, fica como? Vamos ver, 4 vezes 5? 20. E 10 na menos 3 com 10 na menos 6? 10 na menos 9 com 10 na 9? Senhor, não é possível, é sempre assim fácil? Não, só em 90% dos casos. Senhor, no meu vestibular não vai ser 3 metros, né, professor? Vai, porque aí fica bom de cortar com 9. Dá pra acreditar nisso? Que até isso os caras ajudam a gente. Só que pensa bem, o cara que nunca fez essa fórmula na vida, o normal no primeiro exercício é ele travar. Ele vai tentar fazer e ele, não sei como fazer. A partir de hoje, tu já pode arriscar um ou outro usando a lei de atração ou repulsão para cargas elétricas, chamada de lei de Coulomb. Aqui é atração ou repulsão? Que sinal é esse? Que sinal é esse? Os opostos, os iguais. Ai, podia ter errado, hein? Isso era muito simples, hein? Pessoal, foi muito terrível a matemática que eu usei para fazer essa conta? Não. Então o teu risco maior aqui é interpretar mal os problemas por falta de hábito de leitura ou errar na matemática básica pelo passado negro da matemática. Passado negro da matemática. Estou cobrando o dinheiro que o pai dela investe em mim. O negócio é o seguinte. Isso tudo que eu falei até agora é bobagemzinha. É tranquilinho. Fiz uma comparação daquilo que tu já sabia no primeiro ano para uma situação nova, lei de Coulomb, que é novo mesmo para ti. E a doutora que me treinou alguns tempo atrás aí num desses cursos que o professor
razoável faz para ficar atualizado? Porque a minha aula já foi muito melhor. A aula vai piorando ao longo dos anos, se tu não vai estudando. A aula vai ficando ruim. E aí a doutora falava lá, Otávio, não adianta tu dar a melhor aula do mundo. Mesmo que tu desse a melhor aula do mundo, se o aluno não tiver tempo de contato com a matéria, ele vai esquecer. Ou seja, para tu conseguir aplicar a lei de Coulomb, tu tem que treinar. Tem que passar meia hora, 1 hora, para alguns 3 horas trabalhando aquilo uma vez só. Não, aos pouquinhos, 15 minutos um dia, 15 minutos outro dia, aí de repente tu te empolga, faz meia horinha. Mas se tu não me ajudar, essa coisa evapora da tua mente. Hoje à tarde deverias arriscar pelo menos uma dessas. Pelo menos uma, sabe, vai? Agora olha só. O filé da aula é o que eu tenho para te mostrar agora. Isso que eu tenho para te mostrar agora, eu demorei 10 anos para o meu coração absorver. Para eu pensar assim, ó, eu entendo do que eu estou falando agora. Porque 10 anos eu fiquei pisando em ovos. Eu não sabia se eu já sabia aquilo. Te juro, porque precisa de tempo de contato com a matéria, tempo de estudo. É isso aí. Campo elétrico. Antes de falar o que é campo elétrico, eu te pergunto, aqui tem um campo. Olha. A Terra é um campo. Campo gravitacional. Legal. Vocês concordam que estamos embebidos em um campo gravitacional? A prova disso é que a Terra não está encostando no apagador e mesmo assim ela atrai. Ela atrai a distância, tu concorda? Mesmo que eu bote alguma coisa entre eles, ó, atrai. Sempre com uma força atua à distância, a gente chama de força de campo. Tudo bem para vocês? Que campo é esse? Beleza. Ímã, tá vendo esse ímã aqui? Outro ímã, deixa eu ver. Campo magnético só. Era só ímã, não tinha carga elétrica junto. Tudo bem para vocês? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Campo gravitacional é uma região influenciada pela presença de uma massa. Gravidade, gera gravidade, tudo bem? Campo magnético é uma região influenciada pela presença de um ímã, magnetismo, ímã. Tudo bem para vocês? Então o que é campo elétrico? É uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Ou seja, campo é sempre que alguma coisa acontece misteriosamente, à distância, sem encostar. Porque isso, ó, eu encostei, foi uma força de contato. Agora, ninguém encostou no apagador e ele foi puxado para baixo. Campo gravitacional. Ímã atraindo ímã. Eu não vejo, cara, eu não vejo nada. Pode até botar plástico entre os ímãs, eles vão se atrair. Concorda comigo? Eu não estou vendo, mas existe alguma coisa ali. Nome dessa coisa? Campo magnético. Porra, galera, é só repetir, Cacilda. Como é que demora tanto? E se tiver uma carga elétrica em volta? Porra, só isso. Tudo bem até agora? Eu pego muito pesado, né, cara? Eu sou muito exigente, né, cara? O cara me repetir, o cara tem que repetir. Tu viu, pai? O cara tem que repetir, pai. Eu sou um filho da puta, velho. Agora, olha só, calma aí. Deixa o professor bater uma pinha, daqui a pouco eu vou liberar a pergunta. Oh, meu Deus! Aqui tem uma carga elétrica desconhecida. Estou no laboratório. O que tem aqui em volta? Campo elétrico, porque é uma carga elétrica. Se fosse um ímã, magnético. Se for o planeta Terra, estão entendendo? Te juro, tem questão que só cobra isso. Saber o que é um campo magnético. Região influenciada pela presença de um ímã. Descreva o que é campo gravitacional. Só. É uma região influenciada pela presença de uma massa. O que é campo elétrico? É uma região perturbada, influenciada, modificada pela presença de uma carga elétrica. Eletricidade em movimento. Primeiro, carga elétrica. Não adianta, eu não estou satisfeito com isso. Eu não quero só que tu saiba intuitivamente o que é campo elétrico, porque na física é experimental, nós temos que calcular, nós temos que medir a coisa. E aqui então nós vamos ter que usar um experimento. Isso aqui é uma carga elétrica desconhecida. Obrigado, amigo. Estamos no laboratório, não mexam em nada. Eu quero estudar aquele ponto ali. Professor, o que tem naquele ponto ali? Não tem nada ainda. Eu só marquei ele. Eu, na ciência, tenho que anotar tudo que eu faço para poder tirar conclusões. Está vendo essa carga elétrica aqui? É uma carga de teste, ela é chamada carga de teste. O valor verdadeiro para ela deveria ser 0,00002 Coulomb, para ninguém morrer. Mas aqui no laboratório virtual eu arriscarei nossas vidas e trabalharei com 2 Coulomb, uma carga assassina. Tá beleza? Peguei essa carga de
Carga de teste, porque ela é usada para fazer um teste. Olha que absurdo. Botei ela ali amarrada num dinamômetro. Alguém lembra o que dinamômetro faz? Mede força. Aí eu vou lá e meço, eu juro, deixa eu ver. Sim, 40 newtons está anotado ali no dinamômetro. Legal. Peguei essa carga de teste, joguei fora, peguei outra carga de teste. A nova carga de teste tem 4 coulomb. Coloquei ela no mesmo ponto. Como é que vocês sabem se eu nunca ensinei isso? Bom senso, coração, intuição, alguns chamam de Deus, o que tu quiser. Agora olha só. 6 coulomb. Cara, tu vê, o cara nunca viu isso na vida, o coração dele não erra, ele vai lá e pá. Tu mostra isso pro leigo, o leigo olha, que idiota, mas o gênio não. O gênio ele olha, caramba, descobri como é que eu vou medir campo elétrico. Basta pegar a força que atuou na partícula de teste e dividir pelo valor da partícula. Me ajudem a calcular o campo elétrico com o experimento 1. 40, com o experimento 2, com o experimento 3. Em todos os casos a resposta foi 20 newtons por coulomb. Eu pergunto, essa resposta dependeu da partícula de teste que eu usei? Sim. Não. Dependeu da carga que ela tinha? Dependeu da carga que eu usei? Sim. Não. Deixa eu ver. É igual? Não dependeu! Tu viu a minha irritação, cara? Porque tá na clara a resposta. O que aconteceu nos últimos anos com vocês? Porque, pô, não, eu devo estar... É uma alucinação. Eu fiz com 2, carga de teste, deu 20. Eu fiz com 4, deu 20. Eu fiz com 6, deu 20. Todas deram 20. Eu perguntei para vocês, a carga de teste influenciou na resposta? A galera respondeu sim. Como, cara? Se deu tudo igual? Eu devo estar pegando pesado demais, né? Eu sou muito exigente. Deve ser isso. Vou perguntar de novo. A carga de teste influenciou? Não. Claro que não! É claro que não, porque as respostas foram iguais. Então eu pergunto. Exigente, né? Eu pergunto. Quem gerou os 20 newtons por coulomb aqui? O F. Quem gerou? Foi o... Essa coisa desconhecida. Foi ela? Não. Foi ela? Não. Por isso que é tão genial. Se eu quiser medir um campo elétrico aqui, basta pegar uma partícula de teste, colocá-la ali, medir a... qualquer comando, porque não vai interferir na resposta. E aí a genialidade da história. Os caras queriam um método para medir o efeito daquela carga, não dessa de teste. E aqui o método. Basta pegar A e dividir pela carga de teste. Agora vamos interpretar. O que significa dizer que aqui tem um campo elétrico de 20 newtons por coulomb? Que cada coulomb colocado ali dá 20 newtons. Meio coulomb. 10. Se 1 é 20, meio é 10. 1 coulomb. 2 coulomb. Ah, claro, 2 é 40. Faz sentido? Ó. Tu viu a ideia? Essa fórmula matematicamente é complexa? Não. Ela é boba? Senhor, peraí. Tá, então eu estou entendendo o campo elétrico. Eu também tive essa sensação. O problema é que eu começava a me perder nos exercícios. Aí passava uma semana, o que é campo elétrico mesmo? E eu tive que me dedicar uns 10 anos para hoje acordar e se alguém me falar campo elétrico, eu, aonde? Cadê o vetor? É só me dizer. Porque já faz parte da minha vida, meu amigo, o campo elétrico. Assim como para ti, velocidade é uma coisa do teu dia a dia. Velocidade, claro, carrinho passando, legal, entendi. Para que no teu coração esteja claro que é campo elétrico, tu vai precisar fazer exercício, não tem jeito. Vamos entender outra coisinha aqui, ó. Aqui, galera, tu acha que o campo elétrico é maior ou menor? Maior, porque é mais próximo, né? E lá longe. Claro, que nem o ímã, pertinho faz uma força do cão, longe nem sente. Tudo bem para vocês? E para finalizar, é bem mais complexo, cara. Na verdade, eu só vou poder ensinar campo magnético bem no finalzinho do ano. Bem resumido, carga elétrica em movimento gera campo magnético. Dentro do ímã tem elétrons, 1s2, 2s2. Na hora do orbital tem vários elétrons orbitando para o mesmo lado. Isso gera um campo magnético. Isso é devido à movimentação dos elétrons arranjados de forma especial dentro do ímã. Olha como é complexa a ideia. Só um pouquinho, galerinha.
Eu te dei a noção intuitiva de campo elétrico. É uma região influenciada pela presença... Obrigado. Te mostrei a definição matemática de campo elétrico. É só fazer o experimento que tu mede campo elétrico. Só que seria legal tu saber como é que a gente desenha o formato do campo elétrico no entorno de uma carga. Se a carga é positiva, as linhas de campo elétrico são desenhadas afastando-se. Por que, professor, afastando? Eu imagino que tem uma carga de teste positiva. Os opostos? Os iguais? Se repele, ó, ficou um lixo essa seta. Vou fazer isso bonitinho. Por isso que na tua apostila fala que o campo elétrico de uma carga positiva é divergente ou de afastamento. Já uma carga negativa, para eu desenhar as, como é o nome dessas setas? Linhas de campo elétrico. Linhas de campo elétrico. Eu imagino uma partícula de teste o quê? Qualquer. Sempre positivo, os opostos? Olha as linhas de campo. Se eu disse que o campo elétrico, se eu disse que o campo elétrico de uma partícula positiva é divergente, como é que é o campo elétrico de uma partícula negativa? Convergente. Se eu disse que é de afastamento, como é que é o campo elétrico? De aproximação. De aproximação. E isso porque eu estou usando a partícula de teste útil. Olha só como o campo elétrico pode ficar meio torto. Repele e atrai, concorda comigo? Repele e atrai, repele e atrai. Olha como é que são as linhas de campo elétrico no entorno de duas cargas de sinais opostos. Ele fica meio tortão o campo, ó. Ó como fica tortão. Deixa eu ver se tu entendeu. Larga uma partícula positiva aqui. Para onde a partícula vai? Concordas? E se fosse uma partícula negativa? Ela ia no sentido? Resumindo, o que são linhas de campo? São a trajetória de uma partícula positiva abandonada ali. O senhor está querendo me dizer que se tu abandona a partícula aqui, ela não anda? Não, ela anda, cara. Teria mais uma linha aqui, só que eu não posso ficar fazendo infinitas linhas, né? Eu morro. Era só isso que eu queria para hoje. Te mostrar a ideia de campo elétrico, te mostrar a definição matemática de campo elétrico e te mostrar que, já que a gente não enxerga o campo elétrico, a gente usa linhas de campo elétrico para representar esse campo. Mas para que alguma dessas informações fique na mente, exercício, pai, olha fazendo exercício, por favor, me ajuda. Quanto tempo eu tenho? Eu posso fazer um negócio. Ela tá um tempão ali, já vou te entender, meu amor, tá bom? Desculpa. Professor, eu não consegui ouvir o que você falou ali naquela parte desse exercício político. Aqui, né? Esse aqui era um ponto que nós calculamos 20 Newton por Coulomb, não foi? Sim. Certo? Eu perguntei, aqui o campo é maior ou menor? Maior porque está mais próximo. Mais próximo da carga geradora. Aí faz mais. Eu não calculei quanto era, mas ia dar mais que 20 Newton por Coulomb. Aqui o campo elétrico vai ser? Porque está mais distante. Era intuitivo só essa parte, beleza? Certo? Deixa eu ver aqui, ó. Indo na linha dela. Ponto A e ponto B. Qual ponto tem campo elétrico maior? O A. Vocês percebem que no A as linhas estão mais próximas do que no B, que estão mais afastadas? Quer dizer que quanto mais juntinhas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Olha uma questão que vai ter na apostila de vocês nesse sentido. Ele dá vários pontos, ó, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Aonde o campo elétrico é maior? C. Menor? B. Porque está mais afastado. Às vezes é isso que o vestibular cobra. O D é menor do que o B, professor. O B está juntinho, ó. O D está afastadão. Quanto mais afastado, menos campo. Quanto mais espremido, mais campo. Desculpa a demora, meu amor. Vai tomando pico assim ali. Ó, olha só que interessante. Geralmente a galera acha... Só um pouquinho. Valeu. Ó, geralmente a galera acha que uma coisa ou é atraída fortemente pelo ímã ou não é nada. Porque tu já viu, né? Pega ferro, o ímã atrai. Tu bota na madeira, tu não sente nada. Tu bota na janela de alumínio, tu não sente nada. Mas é errado, tá? Existem materiais ferromagnéticos fortemente atraídos. Ferro, cobalto. Existem materiais paramagnéticos que são fracamente atraídos. Fracamente atraídos. Um exemplo legal é o vidro. O que, professor? Vidro atrai ímã? Sim, só que é bem fraquinho, tu não percebe?
Alumínio também. Ali na janela tem dois materiais paramagnéticos. Tá vendo? Só peço para repetir a palavra que eu acabei de falar. Olha como a gente esquece. E materiais diamagnéticos são o quê? Fracamente repelidos. Exemplo, ouro e prata. Se tu pegar um ímã forte e botar ouro perto, o ouro é expelido pelo ímã. Legal, né? Não existe nenhum material que O mercúrio que eu vou que tira. nenhum material é neutro. Legal, né?